uma das figuras importantes para manter isso foram as mulheres. Foram as mulheres negras. Então, elas tinham movimentos que a gente traz até hoje, né? Então, as mulheres negras faziam de tudo, né? Como elas podiam. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à 4ª temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo te tornar e me tornar pessoas melhores para assim a gente criar um entorno melhor e dessa forma co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver nesse mundo. Se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, estou toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, com um vídeo inédito para você nesse que é o canal, sem dúvida nenhuma, mais chique e mais elegante de todo o YouTube. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Ah, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nada do que rola por aqui. E ativa as notificações aí no sininho, abre a seta que tem do lado e clique em todas, que é para você não perder nenhum dos episódios. Aliás, você já tem a primeira, a segunda e a terceira temporada para você maratonar aí dos nossos Pod Chiques, além de todo o conteúdo do canal, tá bom? A gente também tem o botão do Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de nos apoiar sempre a continuar produzindo conteúdos de qualidade como este daqui e inteiramente gratuitos para você. Não esquece de já dar aquele joinha, porque vocês deixam para dar o joinha lá no final e depois esquece. Compartilha com os teus amigos e nas tuas redes sociais o nosso podcast, tá bom? Bom, hoje o episódio está muito especial. Eu vou apresentar para vocês, então, a minha convidada. Ela tem formação em Direito Civil, é pós-graduada em Jogos Cooperativos e Cultura da Paz, conciliadora e mediadora de conflitos, focalizadora de danças circulares, jogos cooperativos, oficina de diálogo, comunicação eficaz e comunicação não violenta. Atualmente é consultora no projeto Cooperação e coordena a pós-graduação de Pedagogia e Cooperação e Metodologias Colaborativas. Vem aqui para conversar com a gente sobre o papel da mulher preta na sociedade hoje no Brasil. Vera Xavier, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Pod Chique, viu, Vera? Anderson, é um prazer inenarrável estar aqui com você e conversar esse assunto que é tão importante. Muito obrigado por você abrir aí um espaço na tua agenda. A gente sabe que em São Paulo todo mundo corre muito. A Vera não está morando em São Paulo, então ela vem para São Paulo, cada tanto vem já com a agenda lotada para fazer todas essas atividades que vocês viram que eu falei aqui na apresentação. Então, assim, abrir um espaço na agenda, eu sei que foi difícil. A gente conversou muitas vezes meia-noite, 1h da manhã, para poder fechar o tema do episódio, mas, de qualquer forma, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá, Vera? Eu agradeço o convite também e é um prazer realmente estar aqui. Bom, eu queria que você começasse, então, se apresentando um pouco mais pessoalmente, contando um pouquinho da tua história, como é que você chegou até o direito, né? Como você, de lá da infância, dentro da tua realidade, foi buscar o direito, por quê, como, para depois esse direito te levar para esse caminho de hoje. Tá? Então, enquanto você se apresenta para eles, conversa com eles, eu vou preparar aqui uma bebidinha. Tenho café, tenho um vinho, uma água. O que eu posso te servir? Água. Uma aguinha Uma só, água. com gás, sem gás? Sem gás, por favor. Vamos lá. Então, por favor. Tá. Tela e microfone é seu. Vamos lá. Quem é a Vera? Bom, a Vera Xavier, ela é filha de Wanda Maria. Ela é filha de Eduardo Xavier, mas eu gostaria de, assim,
dizer que eu sou fruto de 3 Marias, né? Minha mãe, Wanda Maria, minha avó paterna, Maria Helena, e minha avó materna, Maria Teresa. Então, quero começar me apresentando e já honrando a minha ascendência. E a ascendência dessas mulheres fortes, que ser mulher preta é quase que um sinônimo, né, de força e resistência. E as Marias, que são nomes, que é um nome tão forte, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho a honra de ser fruto de 3 Marias, né? Bom, a Vera nasceu na zona sul de São Paulo. Teve uma infância muito simples, né? Estudei em escolas públicas, mas eu tive... meu pai, né? Ele teve a oportunidade de ser funcionário público e, mesmo depois de casado, ele teve a oportunidade de fazer uma faculdade. E a faculdade que ele escolheu foi Direito. Ele fez a faculdade de Direito. Quando fui crescendo e chegou aquele momento de escolher, né, qual profissão seguir, eu segui a profissão do meu pai. Eu quis seguir essa profissão por inspiração ao meu pai. Porém, lá pelas tantas, eu percebi que aquele mundo jurídico não conversava mais com a minha essência, com a Vera. Eu identifiquei que eu gostava mais de lidar e trabalhar com as pessoas do que apenas e tão somente buscar uma justiça. E dentro do direito a gente também descobre que você busca o direito e nem sempre você consegue alcançar a justiça. Uhum. Tudo isso me fez fazer uma transição de carreira, né? Em 2012, bateu aquela vontade realmente de mudar totalmente de área. E aí eu segui 2 caminhos. Um foi a formação em mediação de conflito, porque, de uma certa forma, isso me deixaria ali com contato com o direito. Uma mediação de conflito judicial, né? A minha formação foi nessa linha. E outra foi a pós-graduação que eu fiz em Jogos Cooperativos e Cultura de Paz. Esses 2 cursos me abriu um outro horizonte, principalmente esses jogos cooperativos, que depois me levou para a pedagogia da cooperação. Existe, então, um curso formal de pós-graduação de jogos cooperativos e cultura da paz. Então, hoje, essa pós-graduação, ela ampliou e se desenvolveu, né? Como tudo na vida vai se desenvolvendo, e hoje ela se chama Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, que, inclusive, hoje, eu trabalho na coordenação, eu co-coordeno essa pós-graduação. Ok. E aí, foi dessa forma que você chegou nesse meio de cooperação, de colaboração, Isso. E começou a desenvolver esse trabalho junto às mulheres pretas, a comunidade preta, na verdade, mas especialmente as mulheres, porque é o que a gente costuma dizer, é a minoria da minoria da minoria, que não é minoria, mas, assim, em termos de representatividade, de força, é uma minoria, né? Tratada como uma minoria. São populações minorizadas. Minorizadas. Né? Eu acho que me faltou o termo. Porque minoria aí dá um entendimento de quantidade. E não é isso. É o contrário até, né? Em termos de quantidade, é uma quantidade maior até. A população negra ela é maior que a população branca, pelo menos no Brasil. No né? Brasil. Uhum. Foi levantado isso no último censo. Mas são populações minorizadas. E, de fato, se você pegar a questão da população negra, a mulher negra vem ainda numa escala
menor, entre aspas, né? Inferiorizada. Inferiorizada. Isso, exatamente. E sim, dentro do projeto Cooperação, hoje eu me associei a essa empresa, né? E lá nós temos uma área de diversidade, equidade e inclusão, que eu também coordeno junto com a minha colega Rafaela Lemos. Nós coordenamos essa área DEI. E a gente tem assim, o objetivo de ser uma área DEIC, diversidade, equidade, inclusão e cooperação. Porque o nosso trabalho, tanto para dentro do projeto, como para fora, a nível de consultorias e etc., nós queremos desenvolver esse trabalho, nós desenvolvemos esse trabalho à luz da cooperação. E a cooperação, ela nos convida a ser quem somos. Então, não há que se falar, né, de cooperação sem a pessoa ser verdadeiramente quem ela é. E aí vem todos os conceitos de pessoa, de pessoalidade, de humanidade. Né? Um dos conceitos que eu queria que você explanasse um pouquinho aqui nesse nosso encontro, que você acabou de citar, é o conceito de equidade, porque ele é diferente de igualdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que depois a gente pode entrar mais nas especificidades do trabalho que o projeto desenvolve e falar um pouco mais da condição das pessoas, mas eu acho que esse conceito é muito importante, tanto quanto a gente falar do racismo estrutural. Mas acho que a gente podia começar por aí falando dessa diferença de igualdade e equidade, porque muita gente defende, né, a gente buscar a igualdade entre as pessoas. Que tudo bem, eu acho que tem que existir, mas existe um conceito além, que é a equidade, e que é aí que mora o grande pulo do gato. Né? Então, eu queria que você colocasse para a gente essa diferenciação desses dois conceitos. Tá, perfeito. Eu trouxe uma imagem para ilustrar. Vamos colocar aqui na tela, ele vai buscando lá. Isso. Tá. Essa imagem, ela está representando essa diferença que você pediu para eu conceituar, né? Quando você coloca todas as populações no mesmo pé de igualdade, né? E aí você está vendo que eles estão em pé, em cima de caixotes, né? Representando aí caixotes, para pegar um fruto numa árvore. Se você colocar todos iguais, no mesmo nível, colocar todo mundo no mesmo pacote, patamar, né? Pacote, no mesmo patamar, né? Você vai perceber que nem todos conseguem alcançar o fruto. O mesmo objetivo, o fruto. Entendeu? O que é a equidade? A equidade, ela já traz o conceito de que, na verdade, precisa dar aquilo que a pessoa necessita. Ela vai atender a necessidade. Então, uma pessoa mais baixa vai precisar de um caixote maior para poder alcançar o fruto, o seu objetivo. Uma pessoa mediana, a nível de estatura, ela vai precisar de um caixote mediano, né? E uma pessoa alta, ela vai precisar de um caixote menor. Ou, às vezes, até nem vai precisar desse caixote. Né? Então, a equidade é para que todas as pessoas tenham a possibilidade de alcançar um objetivo, tem que dar condições de acordo com a necessidade da pessoa, para que, de fato, haja uma igualdade ao alcançar o objetivo. Esse conceito, acho que ele é perfeito. A gente conversou bastante para poder elaborar esse episódio, e aí eu estava comentando com a Vera o seguinte, eu fiz uma pergunta para ela que eu vou refazer aqui. Você é a favor das cotas nas universidades? Você acha que é um projeto legal? E aí ela me respondeu, e responda agora para eles. Tá. Legal ele é, porque ele está legal dentro, no sentido de ser tá dentro válido, da legislação. Né? Legal ele é porque ele foi legalizado, normatizado. Isso. Anderson, vou te contar uma curiosidade.
no começo, eu não era a favor das cotas. Eu era a favor de dar condições para todas as pessoas que tinham um poder econômico menor, independente da cor, né? Depois eu fui me conscientizando que as cotas sociais vai além da questão econômica, né? Ela é muito ligada à reparação histórica. Porque essa condição, né, da população preta, ela vem desde antes da abolição da escravatura. Mas a abolição da escravatura, ela é um marco, onde as pessoas deixaram de ser propriedades, né, e passaram a ser pessoas. O que a sociedade fez? Não acolheu essas pessoas. Muito pelo contrário. Foram criados mecanismos para acabar com essa população. Então, na época, já não foi criada políticas públicas para acolher essa população. Ao contrário. Agora, políticas públicas claras não tem até hoje. Porque, então, vamos pontuar claras, aqui. não eficazes, né? A gente vai voltar na questão das cotas. É que tem tantas camadas em todas as perguntas que a gente pode elaborar e pensar, porque é o que você estava dizendo. Na época ali da abolição, 1888, né? 13 de maio de 1888. O que foi dado para as pessoas foi uma condição de igualdade, porque todo mundo passou a ser livre. Né? Os escravizados, naquela ocasião, eles passaram a ser livres tanto quanto os brancos, os não escravizados. Era uma condição de igualdade. O que não foi dado foi a condição de equidade, né? Isso. Porque aí a sociedade não acolheu e passou a todo mundo ser marginalizado, livre. Até assim, a população branca, ela é pautada em privilégios. Uhum. E a população negra aconteceu exatamente o oposto, né? Então, nem a condição de igualdade praticamente houve. Porque o que houve foi ignorar essa população, não dar nenhuma condição para essa população, a título de não quero isso aqui, né? Não quero. Usou, preciso de uma indenização porque eu perdi um patrimônio e não quero isso aqui, né? Sim, porque... E isso é a população negra, né? São eu pessoas. acho que o que a gente precisa, inclusive, contar para as pessoas, porque a gente não aprende isso na escola, quando a gente estuda história, né? É que os donos dos escravos que tiveram que... trazer a liberdade para os seus escravos, eles se sentiram lesados pelo Estado e eles pediram indenização. E muitos deles foram indenizados, né? Não houve a indenização. Tem um ato do Rui Barbosa, que na época fazia parte do Congresso, ele queimou muita documentação referente aos negros. E ele queimou essa documentação justamente para evitar a comprovação para esse pedido de indenização. Então, se eu não tenho como provar que eu tenho esse patrimônio, eu não tenho como pedir isso na justiça. E, sim, houve esse movimento desse pedido de indenização por conta dessa liberdade. E aí, então, a gente tem algumas questões aí. Primeiro, essa intenção do pedido de indenização. Para que não houvesse toda essa indenização, os documentos foram queimados e, portanto, se perdeu a origem desses escravizados. Exatamente. Se perdeu o registro. Né? Eu estava vendo uma outra entrevista num podcast dizendo exatamente sobre isso, que como os documentos foram queimados ali na época da abolição, você não tem a origem desses escravizados. Então, você não sabe, porque, por exemplo, a imigração italiana, quem veio para o Brasil, você sabe, veio de Vêneto, veio do sul da Itália, veio da Sicília, a minha família veio da Espanha, veio do norte, do sul da Espanha. Os negros, os pretos, eles não têm esse registro justamente porque os documentos foram queimados
para que o Estado não tivesse que indenizar os seus ex-proprietários. Então, também se perdeu uma parte da documentação histórica aí nesse momento, né? Isso, exatamente isso. A escravidão é uma coisa tão cruel que tem como ferramenta tirar a humanidade dessas pessoas. E isso acontecia desde o navio negreiro. Então, já se perdia a identidade ali. Ó, a partir de agora, você não é mais uma rainha, né? Já até trazendo aqui para o feminino, porque muitas mulheres eram rainhas, eram matriarcas, né? Elas tinham determinadas posições De honra, inclusive. de honra em África, e a partir do momento que entrava no navio negreiro, ficava todo mundo a mesma coisa, que era tratado como coisa, justamente com essa intenção de tirar a humanidade dessas pessoas. Então, muitos escravizados, aí fazendo um salto para esse momento, muitos escravizados não tinham nome, eles não permitiam que tivessem os seus nomes de origem, né? E eles acabaram tendo sobrenome, a grande maioria, dos senhores de escravos. Então, o documento que tinha era aquele, não era o documento original. Então, isso traz que essas pessoas percam a sua origem, a sua história, né? A impressão que dá é que a minha vida começou a partir deste momento X. E não, tem todo um passado, tem toda uma história, tem toda uma ancestralidade aí. E aí, voltando, né, essa forma de perder a identidade, de não querer deixar que a população negra tenha um passado, tenha um conhecimento, tenha uma filosofia, tenha uma origem robusta, que muitas coisas que existem na Europa foi trazida da África, né? Ou de África. Uma das figuras importantes para manter isso foram as mulheres. Foram as mulheres negras. Então, elas tinham movimentos que a gente traz até hoje, né? Então, as mulheres negras faziam de tudo, né? Como elas podiam, quando podiam, para já comprar a liberdade, a carta de alforria não delas, mas dos seus filhos, porque ela entendia que, dessa forma, haveria um dia mais ex-escravizados do que escravizados. Sim, então, a mulher, mais uma vez, se colocando no segundo plano e colocando à sua frente um outro ser, ainda que seu filho, mas, de novo, né, ela se coloca num segundo plano e diz assim, bom, eu faço por ele para que um dia, lá na frente, essa realidade que eu viva hoje seja alterada. E isso permanece até hoje. Por exemplo, eu cresci vendo muitas mulheres negras, né, ouvindo minha mãe, não comprando uma carta de alforria, mas insistindo que seus filhos estudem, para que possam estudar. Olha, toda essa volta para a gente voltar nas cotas. Toda essa volta a gente vai chegar lá nas cotas ainda. A gente não se perdeu, né? Para que esses filhos estudem. Então, hoje não se faz mais necessário comprar uma carta de alforria, mas fazem questão que os seus filhos possam estudar, principalmente ter um curso superior, fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. E essa posição, essas pessoas com esses títulos, abre-se para a sociedade maiores chances de participar daquilo que a gente chama das bases, né? Dos locais de poder. Então, aí vamos voltar ali na questão das cotas, porque então a gente deu toda essa volta para dizer, o preto foi lá
libertado em 1888, a sociedade não acolheu, o governo não fez nenhuma política para abraçá-los, não tomou nenhuma medida para abraçá-los, para incluí-los. Ao contrário, queimou seus documentos, meio que passou uma borracha na sua origem, na sua história, e esses pretos foram viver em malocas, né? Foram viver... Favelas. Muito no subúrbio ali do Rio de Janeiro. Foram para as periferias. Para as periferias. O que continua acontecendo até hoje, 200 anos depois. Né? A gente continua tendo a maior parte da população preta vivendo na periferia, vivendo em condições desiguais da população branca. E estudando na periferia, estudando numa escola sem qualidade de ensino, inferior à população branca. Aí chega o momento da faculdade, que a mãe preta está incentivando o seu filho a ir para a faculdade, tal qual aquela mãe queria comprar a carta de alforria do seu filho, a mãe preta de hoje quer colocar o seu filho na universidade, para que ele possa ter um futuro e diminuir todas essas mazelas da população preta. Aí vem o programa de cotas para dizer nós temos que incluí-los porque eles têm uma formação deficitária, porque eles têm uma condição inferior, e aí vem o sistema de cotas. A minha pergunta, ele é válido? Porque o que a gente fica sabendo? Que o sistema de cotas coloca, sim, esse aluno lá dentro da faculdade, mas o número de alunos que se forma, que sai da faculdade com uma carreira, é muito pequeno. Ele não representa na sociedade algo de fato de mudança. E a minha pergunta para você foi, não é melhor a gente investir na educação de base e dar a condição de que ele entre pelo seu próprio mérito e condição, do que você dar a condição dele entrar, mas ele continua sem a condição de sair, porque há uma desistência muito grande. E aí eu quero que você diga para eles o porquê esse meu conceito não está totalmente certo. Essa condição de ficar na universidade tem várias razões, tem vários fatores, né? Alguns acham não consegue terminar a faculdade porque não teve a base, ele não teve a condição de concluir esse curso. Mas o que acontece muito é que, na verdade, abriu as cotas e não houve a inclusão real desses alunos. Não houve o acolhimento desses alunos. Ao contrário, tanto por conta dos alunos não cotistas, como do próprio corpo docente, né? Existe uma repulsa. Então, aquilo que eu puder para não ter, porque isso me incomoda, né? Isso está trazendo uma população que a gente não está acostumado com essa população. Acham, inclusive, que é injusto. Poxa, mas eu que estudei tanto, né? Vou dividir a sala com pessoas que vieram, que não sei se estudaram por conta de cotas. E aí tem muitos fatores, né? Primeiro, essas pessoas tiveram boas escolas. Não vou citar nome de escolas aqui, mas escolas top, de primeira linha, principalmente aqui em São Paulo. Escolas que têm uma mensalidade, às vezes, de R$10 mil. 10, 12. Uma mensalidade de R$15 mil, né? Essas pessoas passaram a vida inteira só estudando. Só estudando. Muitas das vezes, essas pessoas foram para a escola ou porque o motorista levou, ou porque a mãe levou de carro. Os alunos periféricos, muitas vezes, antes de entrar na faculdade, eles já começaram a trabalhar, já passaram pela situação de passar por uma jornada de trabalho diária e estudar à noite. Então, assim, não está pegando a vaga de ninguém,
Porque este aluno, ele vai concorrer entre os seus iguais. Os alunos cotistas também prestam vestibular, eles prestam o Enem, eles têm que estudar. Então, não existe essa diferença e não existe esse roubar, né? Não existe privilégio para a população cotista. Ao contrário, existe muitos privilégios dentro das pessoas brancas, das pessoas de raça branca. Na verdade, o que você está dizendo é que a gente está repetindo o mesmo padrão do que aconteceu no momento da abolição. Que, aliás, eu vou me retratar aqui. Eu falei maloca quando eu queria dizer cortiço. Porque a maloca é dos povos indígenas, né? Isso. Quando eu falei maloca, eu estava buscando a palavra cortiço. Quero me retratar aqui. Porque o que aconteceu lá na abolição? Foi dada a liberdade, mas não foi dada a condição de inserção na sociedade. Agora, quase 200 anos depois, a gente está dando a condição de entrar, mas a gente não está dando a condição dele cursar. Dele permanecer. Né? Por quê? É o aluno que tem que estudar período integral, muitas vezes, e ele precisa trabalhar. É o aluno que precisa ter uma interação ali, por exemplo, para fazer um trabalho, e ele não é aceito no meio. Não. É o aluno que talvez tenha uma deficiência de ensino porque ele veio de um ensino precário, que é o que foi dado a ele, e em momento nenhum o corpo docente baixa a régua para trazê-lo ao mesmo nível. Às vezes até aumenta. Às vezes até aumenta para justamente fazer espirrar fora. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é repetindo aquele padrão de lá de trás. Né? Então, e aí o tratamento vai dentro da igualdade. E não da equidade. Né? Porque os alunos cotistas, eles teriam que ter um tratamento para alunos cotistas, né? Respeitando essa origem, mas com respeito a essa origem. E né? Quando é mulher, então, isso deve piorar. Né? Piora muito. Então, os alunos as alunas deixam as universidades porque não conseguem terminar. O racismo, ele traz questões emocionais, psicológicas, psíquicas. Ele traz marcas, e marcas que já vêm desde a nossa ancestralidade, que são marcas profundas, muito profundas. E aí esse tratamento de repulsa é muito difícil para a pessoa continuar. Né? Uhum. Não é divulgado, mas existem muitos casos de tentativa de suicídio, inclusive, dentro dessa população cotista. Né? Sim, porque a pessoa se vê ineficiente para atingir aquilo que está sendo cobrado, ela não tem apoio para chegar lá, ela não tem o caixote da equidade, e aí ela diz assim, bom, não resta saída, porque era aí que eu queria chegar. Porque eu era contra a questão de cotas. Uhum. Eu sempre achei que a gente tinha que investir lá na base para dar a mesma condição desse aluno entrar e cumprir o curso. E foi conversando com a Vera que eu mudei de opinião, porque só não muda quem é poste, né? Poste está ali paradinho, então mudar também é evoluir. Por uma coisa que você me falou, é importante esse aluno estar lá dentro. Repete para ele. É importante ele estar lá dentro, é importante ele formar, porque aí formando, tendo consciência, tendo conhecimento, ele tem mais chances de participar das posições de poder. Isso também, mas o que você tinha me dito, assim, é importante o aluno estar lá dentro para a gente ver, inclusive, quais são as dificuldades e o que é que está fazendo ele não sair. Porque se ele nunca entrar, a gente nunca vai
conseguir descobrir o que precisa ser feito para ele conseguir sair. Exatamente. Então, é um processo. A gente já consegue colocar ele lá dentro. E estando lá dentro, a gente consegue descobrir o que precisa ser feito para mantê-lo lá dentro e ele conseguir sair. E aí, a hora que sai, a gente consegue chegar aí no que você está falando, que é São posições de poder, ter mais representatividade no poder legislativo, por exemplo, porque são pessoas que têm propriedade para dizer o que realmente essa população precisa. Geralmente não, sempre foi, né, as regras e as leis, elas sempre foram ditadas por uma maioria masculina, branca, patriarcal, dentro dessa linguagem patriarcal. E eles criam leis que não são só para homens brancos com essa figura patriarcal, né? Eles criam leis para populações que ele não faz nem ideia de como é. Uhum. Não faz nem ideia do que é viver numa periferia. Então, não consegue ver nem a dor, muito menos a beleza que pode existir dentro da periferia, a cultura da periferia. E é essa periferia que precisa estar em todos os lugares. Até porque a diversidade ela é rica. Ela é muito rica. Porque, a partir do momento que há essa integração de povos e raças, vai surgir uma outra coisa, muito maior e muito melhor. Né? No final, eu vou querer colocar uma frase, que é uma frase do Nego Bispo, que ele traz o conceito de confluência. Então, quando você traz a diversidade, cada um não vai deixar de ser cada um, mas vai se formar uma outra coisa mais forte, melhor e mais poderosa. Né? Eu acho que agora eu me perdi da pergunta. Você não se perdeu, não. Eu acho que é isso. A gente precisa ter pessoas pretas, pessoas dos povos originários, povos indígenas, pessoas brancas, pessoas homossexuais, heterossexuais, em posição de poder, que é para todo mundo legislar, todo mundo coordenar o país para todo mundo, porque senão é o que você falou. A gente tem o homem branco, cisgênero, hétero, legislando para todo mundo, sem conhecer nenhuma das outras realidades, né? E, em especial, do que a gente está falando, da mulher preta numa sociedade tão machista, tão escravocrata, tão misógino, né? Então... nascer mulher já é uma questão, né? A mulher, ela nasceu mulher, já vai ter que brigar por muita coisa. Por um espaço... Por muita coisa. Para existir. Né? Para existir. A mulher preta, ainda mais. Vou trazer um exemplo. Cargos de liderança. Se a gente pegar um universo de 100%, só 30% é de mulheres. 70% são homens que ocupam cargos de liderança. E desses 30%, quantas mulheres pretas? Não desses 30%, mas do total, 4%. Inclusive, nesta semana, na semana que a gente está gravando, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas nesta semana que a gente está gravando, aconteceu um episódio surreal. Eu até coloquei aqui na minha ficha, para não esquecer de falar, que a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo, ela foi barrada no evento do qual ela foi convidada para ser palestrante. Era o 25º Seminário de Ética na Gestão, promovido pela Presidência da República. E não tinha motivo nenhum que não a cor da sua pele, isso, inclusive, dito pela ministra do Tribunal Superior,
a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia. Não houve nenhum motivo que não outro que fosse a cor da sua pele. Então, simplesmente porque ela chegou lá, uma mulher preta, não vai entrar. Ela apresentou a funcional dela, a credencial dela, a carteira funcional, e ela teve que intervir, pedir para o gabinete intervir para ela poder entrar no evento no qual ela era palestrante. Então, ela está num cargo de poder. E a gente só sabe disso porque ela é ministra, né? Do Tribunal Eleitoral. Isso faz parte do cotidiano da população preta. Eu quero já deixar aqui indicado uma influenciadora. O arroba dela é uma intelectual diferentona. O nome dela é Bárbara Carini. Ela traz muito conteúdo. Ela é mestra, doutora. Ela deu aula na USP para o doutorado. Ela estava dando aula para aquelas pessoas que estavam fazendo doutorado. Todos os dias, quando ela chegava na USP, pediam um documento para ela se identificar. Ela ia todos os dias, mas era pedido para ela documento. Outras pessoas não pediam documento. Provavelmente, essa pessoa que pedia o documento, pode ser uma pessoa preta. Mas não é normal uma pessoa preta ocupar um cargo ou ocupar uma posição de alta intelectualidade ou um cargo de poder. Já existe não é normal, não. Deveria... Não é comum, né? Não é comum. Normal é, né? Isso, exatamente. Não é comum. Mas isso traz vieses inconscientes. Inconscientemente, isso não entra na cabeça da pessoa. Isso é o tal do racismo estrutural, não é? Sim. Isso que eu queria que você pontuasse aqui, porque a gente ouve muito essa expressão atualmente. O racismo estrutural, o racismo estrutural. E muita gente não sabe o que é o racismo estrutural e tem vergonha de perguntar. Então, acho que é importante a gente pontuar o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural em primeiro lugar, o reconhecimento de que existe racismo. Porque as pessoas falam assim, não, o Brasil tem um racismo leve, a gente não tem racismo no Brasil. E isso tem motivo, né? Na década de 60, 70, se divulgava muito a questão da democracia racial. E o movimento negro bateu muito forte, dizendo não existe democracia racial, existe racismo. E o racismo ele está presente na própria formação e constituição da sociedade brasileira. Né? Isso desde aquilo que a gente já falou, desde a abolição, onde não houve a inclusão da população negra, muito pelo contrário, houveram mecanismos para exterminar praticamente a população negra. Né? Houve um movimento eugenista, houve um movimento para branquear o Brasil. Porque o branqueamento do Brasil era sinônimo, significava o desenvolvimento do país. Manter um país com uma predominância preta e parda, com uma predominância indígena, significava que era um país subdesenvolvido. E muitas coisas, muitos mecanismos foram utilizados, desde dos intelectuais, grandes nomes de ruas, avenidas, que são nome de grandes intelectuais, médicos, né? Eles faziam parte desse movimento eugenista. O movimento eugenista tinha o objetivo de acabar com os negros no Brasil. Então, nesse momento, foram criadas teses, dentro do racismo científico, por exemplo, de que a população negra ela era intelectualmente inferior. Então, a pessoa negra não tinha condição de administrar sua própria vida. Chegou-se a dizer que negro não tinha alma, né? Negro não tinha alma. Negro não tinha alma. Não era pessoa. Está dentro da ferramenta de desumanização. Então, você não tem religião, você não é nada. Você é uma coisa. Né? A escravização usava isso. E
o termo não é gozado, mas assim, é insultante como você pega a condição em que você deixou aquela pessoa porque ela não recebia dinheiro, ela era uma escravizada. Então, é óbvio que ela não sabe lidar com dinheiro. E aí você diz assim, como ela não sabe lidar agora com a sua subsistência, o seu próprio dinheiro, ela não é considerada pessoa porque ela não consegue se autogerir. Então, é claro, ela não tinha essa condição porque ela não recebia, aí você usa isso contra a própria pessoa, né? E pior, né? Dentro do racismo científico, além de colocar que eram pessoas intelectualmente menores, limitadas, né? Também se dizia que a população negra, né, tinha uma tendência para cometer crimes, uma tendência para ser violento. É violentada durante 400 anos, mas aí ela tem uma tendência para ser violenta, né? As pessoas que sofrem violenta, como é que reagem, né? Até hoje. A gente vai ali para a questão da reação, né? Mas a população negra tinha a tendência de ser violento, de cometer crimes, de cometer homicídio. Então, o racismo estrutural, ele traz isso, que a estrutura da sociedade ela é pautada em cima do racismo. Então, até hoje, quando você vê uma pessoa preta, você até usou esse exemplo, né? Se você vê um jovem branco correndo na rua... eu te contei essa história. Ele está exercitando, ele está fazendo exercício, né? Mas se você vê um jovem preto correndo na rua, é porque ele fez alguma coisa ou ele roubou. Então, isso ficou embutido, né? Já ficou assim... ficou embutido no nosso dia a dia. É isso que é o racismo estrutural. Sim. Aquilo que veio e foi construindo e que a gente nem se dá conta Sim. de que está embutido e que é um racismo, né? E, assim, todas as pessoas acabam sendo abraçadas por esse racismo, né? Acabam sendo incluídas dentro desse racismo. Tanto a população branca como a população negra. Porque a questão da autoestima da população negra é uma questão também, né? Da pessoa se identificar como capaz, se identificar como uma pessoa relevante. Mas aquela pessoa, eu dei todas as chances, ela não quis. Existe uma questão da autoestima, do empoderamento. Então, é tudo isso, sabe? São muitas nuances, são muitas camadas, né? A gente está se encaminhando para o final do episódio, a gente ainda não vai terminar. Eu vou fazer um break aqui. A gente vai fazer o Indica Chique, que é o quadro onde você deixa uma dica para os nossos seguichiques. Um livro, uma série, um filme, enfim, uma viagem, um passeio. E eu queria saber qual é a Indica Chique da Vera para os nossos seguidores. Eu acho que eu vou deixar 2, posso? Pode, claro. Tá. Um livro é um livro da Bell Hooks. Aliás, eu quero indicar a Bell Hooks, toda a literatura dela. Mas tem um livro dela que se chama O Racismo para Todos. Eu trouxe até uma colinha aqui. O Feminismo é para Todos. O Feminismo é para Todos. Isso, da Bell Hooks. Bell Hooks. Tá? Traz bem essa questão da estrutura da mulher, onde acontece tanto o machismo, né, como o quanto isso é pior para a mulher negra. Assim, em termos de conhecimento sobre tudo isso que a gente conversou aqui, existe um audiobook chamado Apartheid Tropical. O autor é Tiago André. Esse audiobook está disponível numa plataforma chamada... Qual que é a plataforma? Eu não anotei a plataforma. Audible. Audible. Mas se colocar lá,
Apartheid tropical, na pesquisa, já vai aparecer. Tiago André já vai aparecer. Tiago André, o autor. O autor, isso. Legal, ótimo. Eu queria que a gente pontuasse agora, porque eu acho que você foi brilhante assim nas tuas colocações, mas que não ficasse a impressão de que não existe saída, porque a gente está há 200 anos falando disso. A abolição da escravidão aconteceu lá em 1888 e a gente está até hoje com todas essas mazelas, essas questões, repetindo padrões. Então, eu queria que você dissesse o que é o Projeto Cooperar, como é que ele está atuando nessa questão, especialmente para as mulheres pretas, e o que uma menina hoje preta no que ela pode se apoiar e como é que ela pode chegar lá e entrar numa universidade e construir uma carreira, porque afinal de contas você é uma mulher preta e você cursou a universidade, se formou, teve uma carreira. No momento que você achou que ela não te servia mais, você foi buscar uma alternativa, mas você conseguiu dar essa volta por cima, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, neste fechamento, um pouco mais sobre o Projeto Cooperar e o que uma menina preta hoje pode esperar e o que ela precisa fazer para ela quebrar esse círculo vicioso. Tá. O Projeto Cooperação, Projeto Cooperação, né? Eu falei errado. O Projeto Cooperação, ele nasce assim, do princípio, ele tem como o principal objetivo espalhar a cooperação pelo mundo. Dentro desse princípio, foi desenvolvido vários trabalhos e chegou-se a uma metodologia onde essa metodologia, que é a pedagogia da cooperação, ela valoriza a inteligência coletiva. Então, através da cooperação, nós podemos criar muitas coisas, desde que essas coisas sejam criadas junto, para conseguir solucionar as questões e os problemas. E essa metodologia é trazida também para essa área de diversidade, equidade e inclusão. Então, hoje em dia, existe uma agenda, né, da ONU, das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde trata e pede para que a sociedade, num todo, venha se equilibrar, né? Venha trazer a equidade e um equilíbrio para a sociedade, diminuindo a pobreza e etc. Então, muitas empresas, para atender essa agenda, né, está sendo meio que cobrado esse tipo de movimento. Então, há hoje leis que exigem esse equilíbrio, leis que tratam, por exemplo, da saúde mental, né? E aí o Projeto Cooperação, através dessa filosofia, como é que a gente pode falar, às vezes, de assuntos tão delicados como o racismo, como a diferença da mulher, principalmente da mulher negra. Como é que a gente pode tratar disso, mas de uma forma cooperativa, de uma forma positiva? Como é que a gente pode trazer soluções para essa questão, desde que sejam soluções que acolham todas as vozes, né? Então, o Projeto Cooperação tem palestras, team buildings, treinamentos, né? Sempre utilizando a cooperação para trazer um resultado mais coletivo, um resultado coletivo. E essas palestras, esses team builders, são feitos em empresas no mundo corporativo? No mundo corporativo, nas organizações da sociedade civil. Assim, ela é feita onde a pessoa precisar, né? Onde houver espaço. Onde houver espaço, né? Para quem... Vou dar um exemplo. Eu cheguei ontem de Salvador, que teve um encontro nacional do MEC, promovido pelo MEC,
onde foi chamado a maioria dos secretários de educação dos municípios para tratar de uma questão de intersetorialidade. O tema era esse. O projeto Cooperação foi chamado para focalizar as oficinas. Então, o tema era esse, né? Mas quem gerenciou as oficinas foi a equipe do projeto Cooperação. Por quê? Os organizadores partiram do princípio que não adianta vir ideias de cima para baixo. Muitas vezes, quem está nas bordas tem mais conhecimento e tem grandes soluções para muitas questões que as escolas sofrem no dia a dia. E aí, através dessa pedagogia da cooperação, através dessa metodologia, nós promovemos oficinas e foi produzida assim, coisas lindíssimas, lindíssimas. Sim, que a proposta é, ao invés de esperar o governo federal mandar para o município promover isso e ampliar. É até mais amplo, né? Sim, mas trazendo para linhas gerais. E aí você estava me contando que nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Isso. E quantos representantes a gente teve lá? Nesse encontro, acho que uma média de 120. Muito pouco, perto do que teriam que ter os 5 mil representantes dos municípios lá, sim, né? Sim. Então, você vê que existe assim, um abandono realmente do poder público. Né? Até vou voltar ao que você falou assim, nós precisamos de escola de base para atender a todos que necessitam. Né? Isso é uma questão a longo prazo, seria um objetivo de longo prazo. Né? A gente sabe que tem um caminho enorme. Né? E nós precisamos de algumas soluções para a população preta, para a mulher preta, hoje. Uhum. Né? Então, aí até voltando, justificando a questão das cotas. Uhum. Mas... E o que a menina preta, onde ela pode se apoiar? Como ela pode acreditar? Porque senão a gente fica nesse círculo vicioso, né? Sim. Não tem a condição, não consegue, não pode chegar lá, mas não é assim. Onde ela pode se apoiar? Qual é a esperança que a gente pode dar para essa menina? Dizer, olha, vai, faz, porque tem por onde, tem como. Hoje em dia, nós temos mulheres pretas que estão aí na mídia, que estão em vários espaços, estão em muitos lugares. Então, isso serve de inspiração para essas meninas. Né? Tem até aquele caso da Glória Maria, que aí uma menina... acho que é de Ribeirão Preto, era muito fã da Glória e inspirou. É esse movimento, tá? Com essas meninas. A mulher aparecer mais, ter essas oportunidades para aparecer mais. E, assim, quando não tem oportunidade para aparecer, seguir influenciadoras pretas. Né? Nós temos várias, mas a que eu deixei aqui de sugestão, por exemplo, é a Bárbara Carini. Uhum. Que você falou que eu vou começar a segui-la, vou começar a consumir o conteúdo dela. Eu não a conheço, vou começar a consumir. Mas é isso, é uma puxar a mão da outra, sim, né? Sim. E a gente ser mais inclusivo mesmo. Não, exatamente. Não tem outra saída para a humanidade, né? Não é uma questão só da população preta, é uma questão da humanidade. A gente tem que ser mais inclusivo com os povos originários, asiáticos, pretos, sei lá amarelos, vermelhos, bordôs, brancos. E aí, não só para as meninas, mas acho que, no geral... Eu vou usar uma analogia do que acontece com o meio ambiente. Hoje, o planeta está tão machucado que não basta só a gente não machucar mais. A gente precisa regenerar. Curar, né? Curar. Uhum. Em relação ao racismo, não adianta só não ser racista. Né? A gente vai combater o racismo quando toda a sociedade se conscientizar que precisamos ter atitudes para combater o racismo. Então, ser antirracista, tanto a população preta como a população branca
né? Pessoas brancas. Não basta só ficar no silêncio e dizer, olha, eu não sou racista. Tem que ter atitudes Antirracistas. Perfeito, perfeito. Tem que agir. Porque nós somos seres políticos. Né? Nós somos seres... Viver é um ato político. Viver é um ato político. Então, não adianta ficar só ou em cima do muro ou não manifestar a sua posição. Se não é racista, então o que se precisa é passar a ter atitudes antirracistas. Dá tempo de eu dar um exemplo? Dá. Bem rapidinho. Acho que a Giovanna Bach e o Bruno Galhaço são pessoas famosas. Sim. E eles adotaram, e eles são pais de filhos pretos. Né? A Giovanna Bach, ela conseguiu se conscientizar, que ela achava que ela não era racista. O que é o racismo estrutural e o quanto ela era racista. Né? Ela conseguiu sentir, não na pele dela, mas pelos filhos, como o racismo está em todos os lugares. Então, ela e o Bruno passaram a ter atitudes antirracistas. Então, o Bruno, por exemplo, se ele é convidado para um trabalho, né, para o filme, a primeira coisa que ele faz é olhar o entorno. E ele vê onde as pessoas pretas estão se posicionando, onde elas estão posicionadas. Se não tiver pessoas ali, junto com cargos de decisão, para fazer aquele filme, etc., ele não aceita o trabalho. Então, isso é um exemplo de uma atitude antirracista. Eu queria complementar que eu contei para a Vera, eu tenho um casal de amigos onde o rapaz tem uma irmã adotiva, é um casal branco, e ele tem uma irmã preta que foi adotada. Ela foi criada em total condição de igualdade e equidade com os irmãos todos brancos, né? Os irmãos adotivos brancos. E ela é uma pessoa que, portanto, estudou nesses bons colégios que você estava comentando aqui de São Paulo. Ela tem um nível intelectual fantástico. É uma pessoa que tem atitude dentro da sociedade. Ela tem poder aquisitivo. Ela se veste tal qual o seu poder aquisitivo. Então, ela tem uma presença que a sociedade espera das pessoas. E esse casal, meu amigo, me contando que muitas vezes que ela vai ao supermercado, mesmo tendo uma aparência de classe média alta, sofisticada, falando bem, se portando bem, ela é educada, ela é refinada, ainda assim, muitas vezes, quando ela sai do supermercado, o segurança pede para revistar a bolsa dela. E ela, numa atitude, talvez por conta do racismo estrutural, ela sempre abre a bolsa e concorda, e ela não reivindica a sua posição. Que acho que aí é ter uma posição antirracista. Exatamente. Porque os dois, né, a cunhada e o irmão, quando estão juntos, dão o barraco e querem saber o porquê e querem chamar a polícia, porque por que só revistá-la, se eles também estão juntos e muitas vezes não pedem para revistá-los? Mas ela, na sua condição, acaba se retraindo e sempre cede a essa atitude. Então, acho que vai bem de encontro disso que você está dizendo. A gente não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. É um passo adiante. E eu queria, então, aqui emendar o nosso quadro Toque Chique, que é onde você vai deixar, então, uma frase, seja própria ou seja uma citação, e aí você dê os créditos para ficar aí na mente dos nossos segue-chiques. Eu sou péssima para decorar, então não tem problema, pode ler. O importante é o conteúdo. Eu quero deixar aqui uma frase do Nego Bispo. Né? O Nego Bispo, ele é um ativista, não era, quilombola, e ele escreveu alguns livros, e ele tinha frases assim inesquecíveis, né? E muito importantes dentro, e trouxe esse conceito da confluência.
E é dessa frase que eu vou falar. Um rio não deixa de ser um rio porque confluiu com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e o outro rio. E eles se fortalecem. Que lindo isso. Nego Bispo. Bom, gente, e assim a gente vai encerrando o episódio de hoje com essa participação maravilhosa da Vera Xavier. Eu queria te agradecer imensamente. Acho que foi um episódio assim muito engrandecedor. É uma questão que a gente tem que voltar a falar sobre vários outros prismas. Eu acho que tem muitas camadas de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que a gente foi muito superficial pela questão do tempo. A gente tem muita reparação histórica para fazer. Tem muita história para ser contada do jeito que ela tem que ser contada, porque foi contada totalmente por um viés europeu e branco para a gente nas escolas. Então, a gente precisa recontar essa história. Mas a gente vai fazer outros encontros, já fica aqui o convite para você voltar e trazer o pessoal que está junto com você nessa caminhada. Então, agradecer aqui já a tua presença, pedir para quem ainda não é inscrito no canal, aproveitar esse momento, o vídeo está terminando, inscrevam-se, lembrem-se de ativar o sininho aí para você receber uma notificação toda vez que a gente postar conteúdo novo. Curte o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo. Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo, consumiu, então dá uma curtida aí para ajudar no engajamento do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do nosso assunto de hoje. Quais são as impressões de vocês? A Vera vai estar acompanhando as mensagens, ela vai responder. Os contatos e redes sociais da Vera apareceram no início do episódio, vão ficar na descrição do vídeo. Então, se quiserem ter contato com ela, ajudar nessa luta, interagir, ela, tenho certeza, vai passar todos os meios, todos os caminhos para vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais. Que mais que eu tenho que falar? Bom, eu tenho que te agradecer mais uma vez pelo convite. Agradecimentos a você. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Tchau!